está gerando, né, tanta reflexão, tanta inovação, né? Isso faz a gente pensar realmente, né, em tudo que a gente, né, tem de possibilidade, que a gente pode estar, né, fazendo no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Então, é muito gostoso, é muito rico, né, a gente está conversando sobre isso. Então, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Lu Moraes, dos Empresários da Felicidade, e a gente está numa série de lives falando sobre assuntos relacionados ao autoconhecimento, né, ao empreendedorismo, como que a gente pode estar cada vez mais fortes, né, adaptáveis, inovando, né, para que a gente consiga sair da pandemia. Oi, Lu, que linda você! Obrigada, um beijo. E que a gente possa sair da pandemia, né, mais fortes e, consequentemente, né, mais felizes, que a gente consiga inovar de certa forma, né, nos desafiando até, né? O que será que a gente, né, consegue fazer? O que será que a gente, né, tem que a gente nem sabe, nem desconfia ainda, né? Isso é oportunidade. Beijo para você também. Isso é oportunidade, né, que o momento está trazendo para a gente. Né? Eu tenho falado muito disso, desse momento, né, que é muito rico, por mais que a gente tenha problemas, né, nesse todo, a gente sabe que na crise a gente tem muita evolução, né? Na crise a gente tem muito aprendizado, inovação. A gente nunca volta, né? O mundo nunca fica o mesmo depois de uma crise, depois de uma guerra, de uma pandemia. Então, o que a gente tem que aprender com tudo isso? Isso é fundamental nesse momento. Essa pergunta ela tem que existir, né, a todo instante. Né? Qual é a mensagem do momento? Eu, né, cada um fazer essa pergunta para si, na vida pessoal, na vida profissional. Puxa, será que eu posso, né? Será que eu consigo fazer algo assim, né, diferente? Lógico que você consegue. A gente tem situações assim que as pessoas, né, não conseguiam, nem imaginavam, mas se elas não derem o primeiro passo, né, nunca vai acontecer. Então, quando a gente, né, hoje a gente vai falar de medo, né, o que fazer com medo de empreender, isso é importante porque a gente tem medo por tanta coisa, né, o medo ele fica no nosso dia a dia, né, de uma forma muito forte, mas ele também é vamos dizer, é um fator importante na nossa vida, né. Imagina se a gente não tivesse o medo, se a gente não tivesse esse fator de segurança na nossa vida. Ele faz a gente refletir, ele faz a gente estar em momento de alerta, né? A gente ficar atenta, e com isso a gente verifica os riscos, a gente analisa com mais cuidado as coisas, a gente antecipa muitas coisas na nossa vida, né? Então, o medo, ele tem esse fator positivo, e é importante que a gente tenha isso vamos dizer, no nosso dia a dia, né? O que eu posso estar fazendo, né, para dominar esse medo que está comigo, né? Nesse momento, qual o medo que eu tenho? Em que parte da minha vida eu preciso tomar ações, né, para que eu tenha o medo controlado, né, para que ele faça algo positivo, né, que ele faça me ajudar a entender os riscos, né, que eu tenho nesse momento, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? Como que a gente lida com esse medo, né? Porque é importante que a gente tenha a primeira visão, né, que ele existe e que a gente tem que tomar, vamos dizer, uma atitude em cima disso. Quando a gente já pensa, já faz essa reflexão, a gente consegue já destravar, né, o risco de você não fazer, de você não executar, né? Porque o medo ele traz, muitas vezes, uma trava em você, você não consegue, né, sair daquele momento. Então, essa visão, ela traz urgência, ela traz a necessidade, né, de você refletir, de você identificar o que você pode fazer, né, para que você pule essa etapa do medo, tá? E o que seria interessante, né? Para agora, imagina, né, qual que é o medo que você tem hoje, né? O que você teria que mudar? Você já pensou sobre isso? É importante, né? É legal a gente conseguir, né? Então, a gente tem medo, todo mundo tem. E por que não a gente aproveitar, né, o agora, para a gente poder mudar e fazer alguma coisa sobre isso? Tem coisas que a gente carrega há muito tempo, né? Sonhos, por exemplo. A gente tem sonhos, mas a gente tem medo de realizá-los, né? Ou então acha que ele é impossível,
né? Então, por que não a gente começar a semear, né, alguma coisa nesse sentido? O medo nos ajuda, né? Mas também a gente tem que saber tratá-lo, né? Colocá-lo no lugar dele, né? Isso mesmo, Lu, essa foi para você, para mim, né? Essa foi para quem realmente quer fazer diferença, para quem realmente quer mudar, aproveitar, né? E crescer, né? A gente fazer algo novo, é conhecimento que vem, né? Grandiosidade, vem um monte de coisa junto quando a gente dá a permissão de fazer algo diferente, né? De fazer algo novo. E isso pode ser na vida pessoal ou profissional, né? A gente, quando tem medo, por exemplo, de se expor, né, numa vida profissional, a gente tem... o meu periquito, o Blue, ele está concorrendo comigo. A gente tem medo de exposição. É difícil, fica mais complicado a gente ter um crescimento. Não, pode deixar, obrigada. A gente, de ter esse crescimento na carreira. Porque a gente, né, fica fechado. Então, o medo, realmente, a gente tem que trabalhar. Puxa vida, se eu tenho medo de exposição, mas, ao mesmo tempo, eu quero crescer, eu quero, né, ter um plano de carreira, eu quero chegar lá. Então, por que não? Né? Domine esse medo, vai buscar conhecimento, vai fazer curso de apresentação. O importante é que você tem, vamos dizer, o que fazer. Você tem bagagem para atuar, né? Então, faça isso assim. Seja bem-vinda. Então, é importante que a gente tome uma ação. Se a gente entendeu o que a gente tem uma falta, né? Por exemplo, o que a gente tem que trabalhar, então pronto, a gente vai buscar, né? Outro medo que a gente tem na vida profissional, né? Quem trabalha, né, em empresas grandes, tal, tem que entregar, tem entregas, né, vamos dizer, importantes. Só que ele tem medo de não conseguir, né? Olá, Diana, seja bem-vinda. E esse medo, o que faz com ele? Faz ele viver em tensão. Todo momento ele está tenso. Muitas vezes ele nem dorme. Por quê? Porque ele acha que ele não vai entregar, ou então ele acha que não vai conseguir, né? Que é muito difícil. Então, se ele pensa desse jeito, né? Pronto. Ele já vai trazer um monte de coisa negativa, né? Porque o nosso cérebro, a todo momento, ele está, vamos dizer, criando situações. E é você que vai criar positivamente ou negativamente. Só que a gente, ser humano, a gente tem a tendência, né, de criar tudo pro mais difícil, né, pro negativo. A gente podia pensar, não, eu vou conseguir, não, pode deixar, vão acontecer coisas, né, muito legais e eu vou conseguir entregar o meu resultado. Mas não, que aquela meta que eu tenho que, essa palavra, eu tenho que, serve para mim. É importante que a gente fique atento. Quando a gente fala tenho que, fala, opa, o que eu estou me colocando, me cobrando, né? Porque, assim, é legal quando você faz aquilo porque você gosta, né? Porque você quer entregar, eu quero entregar o melhor para o meu cliente, eu quero entregar o melhor para a empresa, né? Porque você gosta, você está fazendo aquilo com paixão, né? Do que eu tenho que entregar, certo? Então, quando a gente fala eu tenho que, liga o estado de alerta aí e vê o que você está se cobrando de uma maneira errada, tá? Isso que é legal a gente identificar, porque, né, a cobrança, vamos dizer assim, de uma certa forma, não uma cobrança, mas ela faz a gente agir, a gente sabe que tem coisas para fazer, né? Então, legal, vamos, né? A gente não tem medo de trabalhar, né? É importante que a gente tenha esse fator de execução. Só que a gente não pode de uma maneira negativa, né? A gente tem que ficar atento sobre isso. E o que seria, né? A gente ter esse medo de empreender, né? A gente está falando de empreender aqui para trazer esses empresários, né, dentro da gente, né, aflorar. E ele é natural, né? Acho que todo empreendedor tem medo quando faz algum novo empreendimento, né? Quando toma uma decisão, né, que precisa de investimento. Então, cabe você, vamos dizer, lidar de uma forma consciente, positiva, né, para esse medo. Então, é gostoso quando a gente começa a ter isso, né, no nosso dia a dia. Olá, Fabiano, tudo bem? Isso é importante que a gente traz, né, alguma coisa assim, fala assim, puxa, eu vou conseguir, eu não vou deixar esse medo me travar. Se é algo que é importante para mim, por que eu não vou buscar, né? Então, que a gente faça disso, né, vamos dizer, um combustível, né, que ele não trave, muito pelo contrário, que ele faça nos desafiar. Que a gente tenha essa consciência, né, de desafio. Assim, poxa, se eu tenho essa dificuldade, né,
então eu vou tentar superar, né? Eu vou tentar fazer diferente. Quando você supera, é muito legal, né? A gente se sente assim, puxa, eu consegui, eu consigo. E aí você começa a fazer e fica fácil depois, né? Então, é legal essa situação aí do dia a dia, que a gente tem esse olhar atento aí e não deixar, né, se levar de uma forma que não tenha sentido, né? E a gente está falando também do que, vamos dizer, o que não poderia, né, nesse caso, a gente entender como erro, né? Porque, como medo. Porque no dia a dia a gente, né, tem medo, a gente fala um monte de coisa, né? Mas como eu falei, quando a gente tem uma habilidade carente, né, a gente deixa de fazer alguma coisa também, né? Só que aí são duas coisas diferentes, né? Quando você tem uma dificuldade, né, de desenvolvimento e não vai fazer, né, alguma coisa por isso, não vai abrir um negócio, né, devido a esse motivo, então assim que você vá buscar o que está faltando e não vá seguir com medo, porque não vai dar certo. É muito mais, vamos dizer, arriscado você seguir em frente, sabendo que, vamos dizer, tem uma habilidade ainda que você não tem e que é importante, né? Vai te dar mais medo, vai te dar uma paura, né? Ou seja, então faz a tarefa de casa primeiro, né? Vai buscar a habilidade que falta em você, que é importante, vai te dar segurança. Então a gente tem tarefa de casa para fazer, né? Não é só assim, o medo aparece e a gente, né, domina e segue, não, a gente tem que analisar, né? O que eu falei logo né, no comecinho da live, eu falei assim, o que tem em você hoje que precisa, né, atenção? Isso é importante para a gente poder superar, para a gente poder buscar. Então, que habilidade que está faltando hoje, né, no seu, vamos dizer, para buscar alguma coisa de sucesso na sua vida profissional, onde você quer chegar, né? Qual que é o seu objetivo? Então, o que está faltando, né? Vai buscar essa habilidade. Quando você tem essa habilidade, vamos dizer, esse preenchimento, você se sente mais forte, né? Você se sente mais forte, você segue, né? Segue adiante com segurança e o medo vai ficando para trás, tá? Então, são dicas aí para a gente poder estar deixando o medo de lado, né? Ou então, assim, falar assim, puxa, eu não quero, já percebi, eu já vi que esse negócio não vai dar certo. Né? Então, isso é um ponto importante, falar assim, eu sou clara, né? Não vai dar certo. Então, assim, isso não é que você teve medo, não, eu decidi, falei assim, isso não vai. Então, existem diferenças, né? Onde você não segue porque você tem medo, né? Ou então porque você realmente, né, sabe que não vai dar certo, você tem fatos, né? Então, assim, quando a gente tem fatos, fica mais fácil a gente decidir, né? A gente vai falar um pouquinho disso também, algo que eu uso muito, né, para o meu medo, e nas dicas finais. Então, é gostoso, porque a gente começa a perceber o que é realmente, né, uma situação, o que é outra, qual é a ação que eu tenho que tomar, né, para um caso e para outro. Isso vamos dizer, a prática, né, você ficando atenta, você ficando aberta para o seu agora, né? Lu, é muito bom mesmo a gente falar disso, porque acontece a todo momento, né, na vida pessoal, profissional, e, né, é importante a gente, né, ter esse, vamos dizer, esse objetivo profissional aí bem engajado, né, bem, né, pronto para começar um sonho, talvez, né, que você tenha muito sucesso aí no seu. Então, vamos dizer, o que a gente pode estar, né, colocando aqui agora, eu estou vendo aqui nas minhas anotações, se a gente tem que falar mais alguma coisinha do medo. Ou a gente precisa, né, assim, quando eu falei de ficar atento, né, isso é algo que é uma prática, né, a gente vai acostumando, e de uma forma bem natural, né, não é nada de pânico, nossa, olha aí, não tinha percebido, não, você começa, né, de uma forma natural, falando, olha, falta essa habilidade, olha o que aconteceu, puxa vida, olha o risco disso. Então, assim, você começa a tratar isso com naturalidade, você começa a fazer com que você tenha a situação que poderia te dar medo de uma forma natural. Então, assim, puxa vida, eu tenho medo de que não dê certo. Quais são os riscos? Né? Então, é importante que a gente vai falar disso. É importante que a gente tenha isso, né, para os fatos. Não fica muito no subjetivo. Olá, Tiago, bem-vindo. Então, isso é uma das coisas mais, assim, chaves, né, quando a gente tem medo, né, identifica os fatos,
né? Para você poder realmente tomar uma ação, uma decisão, né? Uma escolha mais assertiva, tá? Então, eu vou falar de quais as formas que a gente pode superar o medo, né? Principalmente o medo profissional, né? Que está mais aí ativo na gente, né? O pessoal a gente lida mais facilmente, né? Mas o profissional. Então, são 8 dicas que eu separei para vocês. E a primeira delas é a gente enfrentando o medo. É aquilo que eu coloquei, né? E como que a gente faz? Qual é a forma de enfrentar o medo? É o que todo mundo, né, quer saber, né? E a gente, né, fazendo o oposto do medo. O que você tem medo, né? Ah, eu tenho medo de abrir esse business, esse negócio e não dar certo. Então, qual que é a chave de você enfrentar o medo? É você ir por positivo, é o positivismo. Então, se você tem medo de alguma coisa, essa é uma dica, tá? Lembra dos fatos que eu coloquei. É você seguir para o positivo. Falar assim, não, vai dar certo, olha isso vai dar certo. Né? As chances são enormes. Olha quanta coisa boa. Então, vai para o positivo. Você vai caminhando, fazendo o seu cérebro indo mais para o lado das coisas boas, né? Você acaba deixando ele não viciado, né? Vamos dizer, no risco. Não, você começa a doutriná-lo, né? Então, bate medo de alguma coisa, já vira para o positivo. Fala assim, peraí, não, isso pode acontecer desse jeito. Então, faz disso uma prática na sua vida, para tudo, tá? Qualquer situação de medo ou negativa, já vira. E veja como isso vai mudando, assim, você vai ficando mais feliz, alegre, porque você vê as coisas, né, de uma forma mais fáceis, mais bonitas e mais positiva, né? Elas acontecem mais facilmente, é mágico, é só você realmente começar a ter essa prática, né, e agir dessa forma. A segunda dica, mudar o foco, né, o foco da atenção. Às vezes a gente tem, né, algo que a gente, né, queria muito, mas aquele medo tá lá, tá aqui, ó, aqui dentro, e a gente não dorme, né, a gente não consegue, né, ter um relaxamento, porque a gente acredita, né, que o risco é grande, né, então tenta tirar o foco, tá, tira um pouco o foco disso, vai buscar alguma coisa, né, alguns fatos que podem te dar suporte para essa decisão, tá, então tira o foco do medo, tira o foco daquele assunto, desvia, vai buscar outra coisa, porque senão você tem que distrair o cérebro, tá? Então muda o foco. Essa é a segunda dica, quando você realmente está muito tensa, com medo, você precisa mudar o foco para dar um relaxamento, né, no cérebro, na sua mente. Terceira dica, dissociação. Você distanciar do medo, né? Então, assim, o que você pode fazer para ficar longe do medo, né? Então, você tem várias situações, né? Você pode trazer mais fatos, que nem eu coloquei, né? Ou então você realmente fala assim, entender que fala assim, puxa, eu não vou seguir dessa forma, o que eu preciso? Né? Você começa a reverter o que eu preciso. Distancia do medo, se alimenta com situações para você colocar o medo distante disso, tá? Organização de pensamentos, isso eu uso muito. É a quarta. Organização de pensamentos no papel. Eu gosto muito de escrever. Então, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu escrevo. E é fantástico, porque te dá uma organização, você vai fazendo, e a realização de você cumprir, né, os passos, né, o que você, vamos dizer, se comprometeu em fazer, é muito legal. Então, assim, quando você tem essa situação né, de organização, isso fica mais fácil. Então, quando fica mais fácil, você começa a fluir. E se você flui, o medo vai dissolvendo, tá? Ele vai ficando. Então, organize os seus pensamentos no papel. Coloque o que está acontecendo, o que você tem que... eu tenho medo, né, de que não vá, né, vá pouquíssimas pessoas na minha inauguração, né? Então, escreva, né, quais são os riscos, né? Como que eu posso fazer? Eu posso fazer uma chamada, né, de última hora. Eu posso, né, passar um convite. Eu posso fazer uma ligação de confirmação. Coloque situações que você pode evitar que ocorra aquilo. E isso vai te deixando mais tranquila, tá? Então, todos os seus pensamentos, quando você escreve, ele tem a tendência de falar assim, como se o cérebro entende que você transferiu ele, né, para algum lugar. E quando a gente escreve, ele realmente tem vamos dizer, esse entendimento, tá? Então, começa a perceber, quando você escreve, faz uma lista de to-do e tal,
né, ela flui melhor do que você falar assim, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho um monte de coisa para fazer, pronto, né? Por onde eu começo, né? Então é legal essa organização. Uma coisa muito simples, né? Mas que a gente faz quando a gente está muito preocupada, com medo, a gente tem a tendência, né, de colocar, se fechar, né? Ficar assim, puxa, né? Fica fechada, né? Triste, tal, para baixo, preocupada. Quando a gente está preocupada, com medo, né? A gente fica aquela tendência de cabeça baixa, pensativa, e não. Muito pelo contrário, quando a gente tem medo, né? A gente tem que entender. Na hora que a gente coloca a cabeça para cima, a postura corporal, você traz como se você, né, tivesse pronta, né? Faz esse experimento, né? Coloca isso levanta e faz. Nossa, te dá uma potência. Então, assim, presta atenção como que você tá? Como é que você tá agora? Como que você tá amanhã no seu trabalho ou em casa? Então, assim, sempre tenta, né? Na hora que você pensar alguma coisa negativa, você, né? Melhora a sua postura aí, que faz diferença. Uma coisa também que acontece é quando a gente assume, vamos dizer, aquela preocupação, né, de, poxa vida, o que eu estou fazendo de errado, o que não está bom em mim, né, coloca todo o risco, né, em cima de você, né, poxa, o que eu tenho que fazer, né, que não dá certo, né, então que a gente faça isso, né, reverter essa situação, então, em vez de assumir todo o risco, né, que a gente coloque um ar positivo nisso, né, porque senão fica muito pesado, tá, então começa a colocar assim, puxa vida, o que mais eu posso fazer, né? Então, o que mais eu posso fazer, né, para melhorar? Então, você já está fazendo né, positivamente, o que mais eu posso fazer para melhorar? Né? Então, isso traz uma leveza do que você colocar tudo em cima de você, né? Eu tenho tudo isso, essa responsabilidade grande, então não, o que mais eu posso, né, melhorar? Então, isso já dá vamos dizer, uma guinada, né, na sua, vamos dizer, na sua atenção naquele momento, tá? Visualização, acho que muita gente já faz isso, né, Lu? Visualizar, né, o seu resultado, né, o resultado de forma positiva, né? Então, você trazer, mentalizar isso, né, é importante, né? Colocar o seu desejo, né, já na sua mente, né, de uma forma, né, que te engrandeça, né, uma forma legal, para que você consiga, né, trazer ele de uma forma mais rápida, de uma forma mais, né, conectada com você, né? Então, isso é uma prática, né, Lu? Sempre importante a gente estar atento a isso, né? Ter um pensamento já lá da entrega, né? Puxa vida, eu quero assim, né? Assim que eu mentalizo, né? Então, assim, mentalizou, vai buscar, né? Então é isso, né? Vai buscar, verifica os riscos, né? Para que ele realmente aconteça, né? E ele venha, né? Da forma que você está visualizando, né? Isso é muito legal. E a oitava, né? Dica, a gente vai falar um pouquinho mais ainda, mas a oitava dica é reduzir um pouco o seu diálogo interno, né? A gente fica, né, remoendo. Então, hoje eu tinha muita coisa para fazer e tal. Então, teve uma hora que eu estava em silêncio, assim, sabe? Falando comigo mesmo, um monte de coisa acontecendo na minha cabeça e tal. Aí eu falei, peraí, né? Para quê? O que vai me levar, né? Então, assim, puxa, dei conta, fiz tudo, né, do que precisava. A partir do momento que eu decidi, né? Assim, peraí, para que essa confusão interna em mim? Né? Então as coisas, né, fluíram, a gente entrou no flow, né? Quando a gente tem essa postura, né, eu só parei e analisei ali no momento e me permiti a fazer as coisas que estavam ali, né, sendo necessárias para que eu tomasse uma ação, né? E tudo correu bem. Então acho que é a gente poder estar, né, situando, né, aquele momento, falar assim, e atentar na sua reação, né? Falar assim, peraí, por que eu estou tão tensa, tão fechada, né? Então, né? Postura, não, vai dar tudo certo, aceitei e tal, foi tudo super tranquilo, né, os momentos foram mais leves, né, a gente riu, então é isso que é gostoso. Às vezes você fica, né, com uma postura muito fechada no seu dia a dia, devido a tantas coisas que você tem para fazer, e olha aí quantas dicas, né, organiza, né, a sua mente, né, tira um pouco desse diálogo interno seu, essa discussão, porque tem hora que parece uma discussão, né, de tanta coisa que tem aí ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, né? Então, essas dicas aí ajudam bastante a gente poder estar se colocando no agora, né? E quando a gente se coloca no agora,
para respirar, isso mesmo, Andréa. Às vezes, é legal isso. Você sabe o que eu fiz? Você sabe, André, que me fez lembrar? Na respiração. Às vezes eu tô tão assim, né? Olha aí, Paty, já tem tarefa de casa, então... Tô fazendo, tal, mas assim, eu sinto que eu tô muito acelerada, né? Eu só 3 inspiração, respiração, assim, ó, muito fácil, assim, não leva acho que 2 minutos, né? Eu faço movimentos de inspiração e movimentos de expiração, de expiração. Poxa, pronto, já virou a chavinha, já melhorou. Então, assim, são situações que é fácil, né? Não custa nada e ajuda bastante. E a gente, acho que muita gente já ouviu falar naquele livro, Pense e Enriqueça. Anota aí, organiza. Organiza seus pensamentos, Paty. Do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. É um livro muito famoso, tal, que ele coloca, né, ele estudou sobre a vida, né, de muitos milionários americanos, né, e ele traz hábitos em comum, né, sobre esses milionários, né, o que eles faziam, o que eles pensavam, né, então é um livro bem interessante, um livro que acho que todo mundo podia ler, né, também tem acho que uns 8 tópicos aí para você colocar em prática no seu dia a dia, né, e que ajuda você, de repente, começar a pensar diferente, né? E ele fala sobre o medo, né? Ele fala que os medos são apenas estados mentais. Então, a partir do momento que a gente entende que o medo é só um estado mental, o que você entende com isso, né? Coloca aí, o que você entende com isso? A gente precisa, olha lá, conexão, Paty e Lu, a gente precisa, né, doutrinar isso, tá? A nossa mente. Porque se é um estado mental, nós que criamos. Exatamente. Nossa, Lu, que conexão! Nós que criamos, exatamente. E quando você entende que está tudo sob controle, né, Andréia? Está tudo certo, né? Ou seja, está tudo certo. Então, para que a gente vai alimentar o nosso cérebro, a nossa mente, com medo? Então, assim, quando você tiver medo, primeira coisa que você tem que perceber, lembrar, é que é você que alimentou isso dentro de você. Tá? Então, você que alimentou. Então, se você alimentou, você consegue eliminá-lo, vencê-lo. Então, ele até coloca assim, então, se ele é um estado mental, nós temos que vencê-los, tá? Então, é legal, assim, essa colocação, porque parece uma prática, tá? Do mesmo jeito que você colocou, você tira, tá? E para os mais lógicos, né, assim como eu, quando eu tenho medo, muita situação, assim, né, do dia a dia, até profissional, decisões, né, eu faço uma coisa que me ajuda muito, na realidade eu faço 2, né, uma que eu já tinha como prática e a outra que um mentor aí me ensinou e eu pratico sempre, né. Então, as 2 coisas que eu uso, a primeira eu analiso dentro desse medo, né, o que eu tenho a perder se eu seguir, né? Se eu for adiante, e o que eu tenho a ganhar. Então, assim, quando você coloca isso, essa balança do que você tem a perder, do que você tem a ganhar, fica lógico. Fala assim, eu tenho 2 a perder, né? Eu tenho 5 a ganhar. Puxa, vou para frente, né? Então, assim, você vai começar a analisar e perceber que você tem muito mais a ganhar. Por quê? Porque é só um medo. Então, comece né, para os mais lógicos, comece exatamente dessa forma, né, analisando. Primeiro, né, lembrando que você colocou medo dentro de você. E segundo, que deixa eu ver, né, que vantagem Maria leva. Né? Puxa vida, eu tenho muito a ganhar, né? E quando você coloca o que eu tenho a perder, né, você vai reavaliar. Né? Então, é importante para a sua decisão, né, para a sua tomada certeira, né, uma decisão certa, se você segue ou não com aquilo na sua vida, tá? Aí o Tiago colocou aqui, né, muitas vezes confunde incerteza com medo, é a dúvida, né, Ti? A dúvida, ela realmente, ela vamos dizer, é resolvida quando a gente coloca fatos, e, consequentemente, né, a gente acaba tendo o medo, né, reduzido também. Mas a dúvida é em cima de esclarecimentos,
né? Então, quando você tem dúvida, você precisa de informação, tá? Então, isso acaba nos ajudando de uma forma no dia a dia, né, de decisões no trabalho e tal. Assim, muitas vezes as empresas, né, quando elas têm que tomar uma decisão, o que ela faz? Me gera relatórios, né? Então, ela toma a decisão, o gestor toma uma decisão em cima de fatos, em cima de dados, né? E isso já tira a dúvida e a incerteza aí de lado, tá? Como toda decisão gera incerteza, né? Confusão o tempo todo. Então, é isso mesmo, a gente trazer as informações necessárias aí para você decidir de forma certa, né? Certeira, como eu falo, tá bom? E deixa eu ver o que a Déia colocou. O famoso, por que não, né? Por que não? Puxa vida, Déia, adorei, né? Por que não? Né? Essa história é muito... Não é legal você pensar assim, puxa, por que não? Né? O que eu vou perder? O que eu vou ganhar? E quando você faz assim, por que não? Te dá um desafio, né? Aquela coisa assim de, puxa, por que não? Aí você se vê já lá fazendo, né? Ou então, né? Já no seu desafio, no seu negócio, né? No seu empreendimento, na sua viagem, né? Seja qual ele for, né? Mas por que não, né? Essa pergunta eu acho que é fantástica. Em tudo que gerar medo, receio, né? A gente colocar aí para nos ajudar. Por que não, né? E eu lembro de uma situação, né, que, assim, quando eu comecei na consultoria, né, eu também não tinha experiência, né, eu era executiva de empresas, né, trabalhando sempre ativa, né, com equipes e tal, e quando eu fui para a consultoria era um mundo novo para mim, né, mas eu comecei a entender que toda a minha bagagem, meu conhecimento, eu podia carregar e levar para os empresários, né, e levar para os meus clientes, né? Então, puxa vida, aqueles resultados todos, né, que a gente fez junto, né? Eu, equipe, e é muito legal essa conexão, a gente não faz nada sozinho, né? Então, tudo isso foi rico, porque eu falei assim, puxa, me deu, né? Lembra da capacidade, da habilidade? Eu entendi que eu tinha capacidade, né? Porque eu tinha as habilidades necessárias para levar, né, situações de sucesso para o meu cliente, né? Para que ele pudesse ter resultados, né, bem melhores. Então, na consultoria, comecei, né, buscar né, identificar se faltava alguma habilidade, e aí a única coisa que realmente eu tinha era um medo do novo, né? E esse medo do novo, Andréia, foi exatamente isso, foi por que não? Né? Por que não? E olha, é tão mágico isso, porque quando a gente se permite fazer, né? Hoje eu fico pensando assim, ainda bem que eu fiz. E olha que legal, você pode, a todo momento, na hora que você se desafia, você fala assim, puxa, ainda bem, porque eu amo, né, fazer isso. Eu adoro a consultoria, eu, né, me encontrei nisso, adoro conexão com as pessoas, de levar resultado, né, da gente estar, né, levando, né, melhorias, otimizando, junto com o pessoal da empresa. Então, isso faz com que você se encontre, né? Quando você tem essa conexão aqui, você fala assim, puxa, tem dia no cliente que eu saio radiante, principalmente de workshop. Quando eu faço um workshop, é puxado. Olá, Dani, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Então, assim, quando você faz um workshop, ele é puxado, ele tem o dia inteiro, é o dia inteiro, de pé, né? Colocando situações, dando, né? O dia a dia, tal. Então, é muita metodologia, né? Durante o workshop. E a gente, né? Muita informação. Né? Então, você imagina, a equipe toda, a empresa toda, a gente, né? Colocando tudo isso, discutindo, e é maravilhoso, eu adoro. Então, assim, dia de workshop, eu me acabo. Eu me entrego tanto que no dia seguinte eu tenho que ficar em casa de home office. Isso eu já sei, já entendi. Que no dia de workshop, no dia seguinte eu tenho que ficar em casa trabalhando de home office, porque eu me entreguei tanto naquilo, né? Porque é o que eu gosto de fazer, né? Então, foi isso. Eu me permiti, né? Por que não? Eu tirei esse medo, consegui, né? Superar o medo e fazer algo diferente na minha vida.
E hoje eu sou muito feliz e grata, né, por isso. E mesma coisa agora, né, no coronavírus, né? Imagina quantas pessoas, né, a gente tem, como que eu vou dizer? Agora, nesse momento, a gente tem aí que está inovando, que está se reinventando, né? Então, quando a gente coloca esse desafio, né, a pessoa que tem que fazer diferente, né, do jeito que estava não dava, ela tinha que encontrar uma saída, as pessoas mudaram, as pessoas entenderam que o cliente não é mais o mesmo. Então, elas se reinventaram, elas se permitiram, e quanta coisa boa surgiu, está surgindo aí agora, né? Então, é isso que é importante, que a gente tenha essa permissão, que a gente coloque o porquê não, né? Tem situações que a gente fala assim, puxa, a pessoa está com medo, mas ela não tem saída, ela tem que ir. Essa é mais fácil. Concorda que é mais fácil? Nossa, eu tenho medo de me apresentar, mas hoje é minha estreia, eu vou. Bom, entendeu? Então, assim, quando ela não tem saída, tem data, tem horário, fica mais fácil, né, Diane? Então, assim, de repente, se você tem algum medo, algum receio, marque, coloca já a data, né? E pronto, você vai ver que ele acontece, né? E dá tudo certo no final. Então, assim, a gente tem que acostumar, né, com essa rotina de desafios, né, na vida da gente. E o medo, né, faz parte, né? O medo faz parte. E você pode até estar se perguntando, né? Falar assim, poxa vida, mas o medo, ele faz parte? E ele sempre fez parte da minha vida. Eu tenho medo de tudo, assim. Só que eu não tomo ação. Eu já estou tão acostumada com o meu medo, né? E não tomo ação. Então, se você pensa desse jeito, né? Se permite, se olhe, se escute, né? Você vai seguir ainda com esse medo? Pensa. Ah, eu tenho medo e convivo com ele, com medo. Você já imaginou, visualmente falando, né, Lu? Você já imaginou você tendo uma vida sem medo? Uma vida feliz, uma vida alegre, que você tem liberdade de ir e vir, fazer e acontecer? Tem amigos, faz o que gosta, não para, não bloqueia, não trava, porque tem medo de algo. Então, se coloque, se permite, né? Coloque essas dicas aí, né, pratique, porque elas são fundamentais para trazer gotinhas, enxurradas, né, de oportunidade, enxurradas de alegria na vida de vocês. Então, cabe a gente, né, praticar, né, e entender que está tudo certo, né, o medo faz parte, a gente tem que, né, trabalhar, né, para superá-lo, tá bom? E superar o medo dá trabalho, né? Então, assim, tem gente que também não faz nada porque dá trabalho, né? Porque, eu posso ficar, né, com medo mesmo, porque eu não preciso fazer. Eu tô com medo, então eu não vou, né? Você conhece alguém assim? Eu tô com medo, então eu não vou? Eu conheço. Puxa, é tão triste, porque você tem vontade de pegar a pessoa e falar, vamos, porque você sabe que vai ser bom, né? Mas a pessoa fica lá. Por quê? Porque é mais fácil, entendeu? Então, aí gera uma mistura. Nesse caso, é mais preocupante, né? Porque não tem autoestima, né? Então, assim, quando a pessoa, né, ela não tem motivação, né? Então, assim, a gente precisa, vale a pena, né? A pessoa precisa analisar, não vou, vale a pena? A pessoa fala assim, não vale. Para quê? Né? Então, assim, você precisa confiar, né? Quando você tem medo, tem alguma coisa aqui dentro, né? Você precisa confiar, trazer, assim, atitudes que te ajude a superar, né? Então, eu já tive muito medo e hoje perdi. Ai, que legal, Diane, fico feliz. Né? Então, com certeza, você faz isso, você coloca essas práticas, né? E você é um exemplo, e pegue seus exemplos e, ó, distribua, né? Coloque agora, que nem eu coloquei o meu aqui, né? Se você quiser comentar depois, eu vou ficar super feliz. Mas faça isso de forma consciente, né? Então, assim, quando você tem esse medo conectado com alguma coisa internamente, eu falo que é consciente, né? E se é consciente, puxa vida, é conectado. Conectado com o que você tem de melhor. Conectado com o amor. Você vai, né, com paixão, com o seu, né,
melhor sentimento. Então, é de doação mesmo. E isso acontece e dá tudo certo, né? No final, os resultados são ótimos. E só que assim, tem gente que faz assim, toma atitude, né, impensada, né, para superar o medo. Ah, eu não quero nem saber, com medo, sem medo, eu vou e faço. Puxa vida, isso é um risco danado, porque você fazer sem analisar, tomar uma atitude impensada, tá errado. Você não pode, vamos dizer, jogar, impactar, às vezes, as pessoas à sua volta, né? Você não sabe o que vai causar. Então, você tem que ter alguma situação de análise, de atenção, né, sobre o medo. O que vai causar aquilo, né? Então, não tome essa atitude de assim, puxa, eu vou, né? A gente não tem muito assim, eu vou com medo mesmo. Tudo bem, você tem que ir. Mas espera aí, o que o medo faz? Lembra que eu coloquei? Ele filtra, né? Ele faz a gente refletir. Então, ele é nosso setor de segurança, né? Que, né? Nosso alerta, né? Ele que liga o nosso senso de alerta. Então, vai com medo, mas vai com medo consciente, tá? Você já sabe, você já tratou, já trabalhou o seu medo, né? Você já colocou ingredientes nele, aí você vai feliz, né? Então, assim, acho que a gente tem essas dicas muito especiais, né, para que a gente possa superar os medos. Depois, se vocês quiserem, eu posso até colocar isso para vocês nos comentários, tal. Mas pratique, né, essas dicas. O que funciona para mim é também aquela parte lógica, né, de por que não, o que eu vou ganhar e o que eu vou perder, né? Então isso é importante porque te dá segurança. Fala assim, peraí, você tem os fatos ali, né? Então isso ajuda também bastante. E a conexão, né? Quando você, né, começa a olhar e conectar, isso chama confiança. Você confia, né? Você tem isso conectado com você, o medo vai ficando, ó, pequenininho. E aí você vai, né? Então, por que você vai, né, perder essa oportunidade? Por que você vai, né? Puxa vida, já pensou o que eu tenho a ganhar, né? Como pode ser o meu amanhã, semeando hoje, né? É bárbaro, é fantástico. Então, vamos superar os medos que, caso existam ainda, né? Que a gente possa trabalhar e nos desafiar, né? Porque realmente a gente deseja, né? E empreender é assim. Empreender a gente faz porque a gente acredita naquilo, né? E quando a gente acredita, né? E conecta, nossa, difícil dar errado, tá? Só que assim, a gente tem que ter os dados, né? Então a gente precisa ser organizado, né? A gente precisa ter aquele planejamento. Importante você também ter o lado compromisso, vamos dizer, de compromisso, né? O que eu preciso, né? É o trabalho que eu falei para você, né? O que eu preciso fazer, né? Você vai ter, vamos dizer, dados suficientes para seguir adiante, né? E deixar o medo de lado, né? Deixar o medo pequenininho. E os sonhos, podem estar vindo junto, né? Com esse empreendimento, com o seu negócio, com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com a sua família, né? Então, tem várias situações de medo que podem ser superadas, né? E a gente pode estar fazendo hoje, já, né? Agora, depois da live, né? Coloca, né? Vamos organizar o pensamento. Coloca no papel qual é o seu medo hoje. Coloca. Qual que é o seu medo hoje? Depois, o que você precisa para superá-lo? Vai que está fresquinho, a gente acabou de conversar, né? Então, o que você precisa para superar esse seu medo que você identificou agora? E uma coisa importante, assim, para a gente acabar de forma bem positiva. Quando você identifica o medo, que você pode viver com, né? Tá tudo bem, perfeito, tal, segue a vida. Mas quando você para pensar, fala assim, o que eu tenho medo? Né? Porque às vezes ele está aqui dentro. Você não dá bola para ele. Então, tente organizar. Coloque isso no papel. O que você tem medo? E aí você... Depois, o segundo passo é o que você precisa para dominá-lo. Tá bom? Meus amores, adorei essa live. Obrigada aí pela presença de vocês. Amanhã tem mais, né? A gente vai estar continuando aí com a série.
de lives para essa conexão, né? Conexão aí de como a gente pode estar vivendo da melhor forma, né? Feliz, empreendendo, né? Se desafiando, fazendo coisas, né? Que nos deixam felizes e que impacta, né? Impacta tudo isso, a nossa volta, os nossos clientes, os nossos colaboradores, vizinhos, né? As pessoas à nossa volta, que a gente tenha muito sucesso, né? É o que eu desejo para vocês, tá bom? Obrigada, Lu. Te vejo amanhã então, vou adorar, tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigada aí pela participação de vocês. Diane, seja bem-vinda, viu? Bom te ver por aqui. Um beijo grande para vocês. Antônio entrou há pouco. Prazer em vê-lo também. Então, um bom descanso e um dia excelente para vocês amanhã. Ficam com Deus. Tchau, tchau.